Parte 1. Carro popular deixou de ser acessível. O início da armadilha financeira. Carro popular no Brasil já não é mais sinônimo de acessibilidade, mas de um sonho distante para milhões de trabalhadores que recebem salários cada vez mais defasados. Durante décadas, o carro popular foi vendido como a porta de entrada para a liberdade, como o símbolo da conquista da classe média. Porém, ao observarmos os preços atuais, percebemos uma contradição brutal. Um simples modelo de entrada ultrapassa facilmente os R$ 80 mil, enquanto o rendimento médio do brasileiro mal chega a R$ 3.270 por mês. A matemática é cruel e, mesmo assim, as vendas continuam acontecendo. Surge então a grande questão: como é possível vender tantos carros em um país onde os salários são tão baixos? Salário mínimo insuficiente explica parte dessa realidade. A renda média do brasileiro é baixa quando comparada com o custo dos bens de consumo. Enquanto nos anos 90, um carro popular podia ser adquirido com pouco mais de um ano de salário acumulado, hoje seriam necessários mais de 2 anos de renda bruta, sem gastar nada, para alcançar o valor de um veículo básico. Essa defasagem corrói o poder de compra e obriga milhões a buscarem alternativas para realizar o sonho de ter um carro. Financiamento aparece como solução mágica, mas na verdade se transforma em uma armadilha silenciosa. A maioria das pessoas não compra o carro, compra a parcela. O sistema é construído para dar a sensação de acessibilidade. Se a prestação couber dentro dos 30% do salário, os bancos aprovam. Porém, para isso, os prazos são alongados, os juros se acumulam e o que parecia barato se torna um peso financeiro gigantesco. Assim, o carro de R$ 80 mil pode custar 120 mil ou até mais depois de anos de pagamentos. Bancos e montadoras alimentam essa ilusão. Para eles, não importa se o salário médio não acompanha a inflação dos veículos. O que realmente interessa é manter o fluxo constante de financiamento, onde os bancos lucram com juros abusivos e as montadoras garantem a saída de seus produtos. A lógica é cruel. O carro é caro, o salário é baixo, mas o crédito empurra a população para dentro de uma dívida que parece suportável. Status social também é um fator poderoso. O carro não é apenas um meio de transporte, é um símbolo de status, de pertencimento e de segurança. Em um país onde o transporte público é precário e inseguro, possuir um veículo significa liberdade, mobilidade e até proteção. Por isso, muitas famílias sacrificam boa parte de sua renda para manter a ilusão de que estão progredindo. O resultado é um ciclo de endividamento. Pessoas comprometem parte significativa da renda em parcelas que parecem caber no bolso, mas que consomem energia financeira por anos. O carro envelhece, os problemas aparecem, mas a dívida continua. É como correr em uma esteira. Muito esforço, pouca evolução. Essa realidade não é acaso, mas fruto de um sistema calculado. A cada nova geração, as montadoras oferecem versões básicas sem itens de conforto, mas com preço cada vez mais elevado. O consumidor aceita, porque acredita que sem carro não há progresso. E os bancos reforçam a ilusão, oferecendo crédito fácil que prende famílias por quase uma década. No fim, o carro popular virou símbolo de desigualdade, acessível apenas por meio de longos financiamentos, sustentado por juros altos e salários achatados. E essa contradição é o ponto de partida para entendermos como o sistema financeiro mantém o brasileiro preso em dívidas disfarçadas de conquistas. Parte 2. Financiamento no Brasil parece a solução mais acessível, mas por trás dessa aparência está escondida uma das armadilhas mais cruéis da vida financeira do trabalhador. O consumidor olha para o preço do carro, percebe que não consegue pagar à vista e rapidamente é convencido de que dividir em muitas parcelas é a única saída. O problema é que ninguém explica o verdadeiro custo dessa escolha. Com juros médios que ultrapassam 1,5% ao mês, um carro de R$ 80 mil se transforma em uma dívida de mais de R$ 120 mil ao longo dos anos. A ilusão da parcela baixa encobre a realidade. O comprador não adquiriu liberdade, adquiriu uma prisão disfarçada. Parcela cabendo no bolso é o maior truque psicológico. Os bancos sabem exatamente como manipular essa percepção. Não importa se o carro é caro demais para a renda média. Se a parcela estiver abaixo dos 30% que as instituições financeiras consideram aceitáveis, o crédito é aprovado. O consumidor não faz as contas do total, apenas do valor mensal. E assim, a armadilha se fecha. Ao invés de pensar em patrimônio, a pessoa foca em sobreviver ao próximo boleto.
Juros são o verdadeiro motor do sistema. Quando alguém financia um carro, não está apenas comprando um bem, está alimentando uma máquina bilionária que se sustenta com endividamento. O banco não quer que você quite rápido, ele quer que você estique o máximo possível, porque cada mês adicional representa lucro. Essa engrenagem faz com que o carro seja apenas um detalhe, o que importa é a dívida. Custo de oportunidade é ignorado. Enquanto parte significativa do salário é devorada por uma prestação, a pessoa deixa de investir, de construir reserva, de criar patrimônio. O dinheiro que poderia render dividendos ou gerar renda passiva vai direto para os cofres dos bancos. O que parecia conquista virá atraso. A cada parcela paga, o consumidor perde a chance de construir algo maior. Propaganda cria a narrativa de vitória. Comerciais de TV mostram famílias sorridentes saindo com o carro zero, como se fosse o ápice do sucesso. A realidade, porém, é que aquele sorriso muitas vezes esconde uma dívida de 60 ou 72 meses. O marketing reforça a ideia de que financiar é normal, que todos fazem isso, que não existe problema em se comprometer por anos. E dessa forma, a sociedade inteira é treinada para achar natural viver endividada. O peso psicológico é devastador. Cada boleto que chega é um lembrete de que a liberdade foi trocada por obrigação. O carro envelhece, perde valor, mas a dívida continua firme, muitas vezes até maior do que o preço de revenda do veículo. É a sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca alcançando. Essa dinâmica explica por que, mesmo com salários baixos, milhões de brasileiros continuam comprando carros. Não compram o bem em si, compram um acesso imediato, acreditando que estão avançando, quando, na verdade, estão sendo amarrados a uma corrente invisível. O financiamento é vendido como solução, mas, na prática, é o início de um ciclo de dependência financeira. Parte 3. O poder dos juros compostos contra você. Imagine alguém que decide financiar um carro popular no Brasil. O valor do veículo é de R$70 mil. O comprador, com salário de R$3 mil, não tem condições de pagar à vista e recorre ao financiamento em 60 meses. No início, ele se sente feliz. Conquistou o carro dos sonhos, ganhou status entre os amigos, sente que está avançando na vida. Mas, ao assinar o contrato, algo invisível se instala em sua vida: o poder dos juros compostos contra ele. Esse detalhe, que nunca é explicado em propagandas, transforma 70 mil em mais de 120 mil ao longo de 5 anos. O consumidor paga quase o dobro sem perceber, porque a mente foca na parcela pequena, nunca no total da dívida. Os bancos e financeiras conhecem essa armadilha. Eles vendem a ilusão da acessibilidade. Parcela que cabe no seu bolso se torna um mantra repetido em comerciais, outdoors e sites de venda. Mas o que não é dito é que essa parcela leve carrega juros que se multiplicam como uma bola de neve descendo a montanha. Cada mês, a dívida parece menor, mas, na verdade, o consumidor permanece preso, pagando juros que enriquecem instituições financeiras e empobrecem famílias. Agora pense na vida dessa pessoa durante 5 anos. Todo mês, quase R$1.000 comprometidos. Esse dinheiro poderia estar sendo investido em um fundo de dividendos, em ações sólidas, ou mesmo em renda fixa que gera retorno com segurança. Se tivesse escolhido investir, ao final do mesmo período, poderia acumular patrimônio real, sem dívidas. Mas a decisão de financiar o carro a fez refém de juros que corroem qualquer possibilidade de enriquecimento. O mais cruel é que esse mecanismo se repete em financiamentos de imóveis, cartões de crédito, empréstimos pessoais. É como se o sistema financeiro tivesse criado uma rede invisível, onde cada fio é um contrato, cada nó é um juro composto, e cada movimento do consumidor o prende ainda mais. Enquanto isso, os bancos registram lucros bilionários ano após ano. Você já reparou que ninguém nunca ensina nas escolas como funcionam os juros compostos? A matemática básica é ensinada, mas o impacto real no dia a dia é omitido. Isso não é um acaso.
Se todos compreendessem como os juros funcionam, talvez pensassem 2 vezes antes de entrar em financiamentos longos. Mas a ignorância é a maior aliada do sistema. É neste ponto que nasce o verdadeiro dilema. Você trabalha para conquistar o que deseja, mas, quando não conhece o jogo, acaba trabalhando ainda mais para pagar juros. É um ciclo perverso. Enquanto você acredita estar avançando, está apenas correndo em uma esteira, preso no mesmo lugar, cansado, sem perceber que não chega a lugar nenhum. Essa realidade se repete em milhões de famílias brasileiras. O financiamento deixa de ser um meio e se torna um peso. O sonho de ter algo imediato transforma-se em um pesadelo silencioso que rouba anos de trabalho e impede a construção da liberdade financeira. Parte 4. O marketing que transforma desejo em dívida. Carro zero, sonho de consumo, ilusão vendida. É exatamente essa tríade que explica como milhões de brasileiros se endividam acreditando que estão conquistando liberdade. Quando você liga a televisão ou abre o celular, anúncios reluzentes mostram famílias sorrindo em estradas desertas, casais felizes estacionando em frente à casa própria, jovens conquistando independência no volante. Mas o que quase nunca se fala é que esse marketing não vende apenas carros, vende também o endividamento disfarçado de oportunidade. A propaganda insiste que sem um automóvel você não pertence, que sem um volante na mão sua vida está incompleta. A verdade por trás disso é dolorosa. O carro se torna o símbolo máximo de status, mesmo que custe décadas de suor para ser pago. Financiamento fácil, entrada pequena, parcelas longas, palavras que soam como música aos ouvidos de quem sonha com mobilidade. O problema é que essa melodia é um canto de sereia que leva milhões a bater nas pedras da inadimplência. Quando alguém assina aquele contrato de 60 meses, acredita estar no controle, mas na realidade, quem assume o comando é o banco. O carro, que deveria significar liberdade, transforma-se em corrente pesada que amarra o trabalhador ao sistema financeiro. O brilho do automóvel se apaga rápido, mas a dívida continua viva, crescendo com juros que devoram salários, como fogo em mato seco. Salário estagnado, preços em alta, consumo incentivado. Um cenário perfeito para manter a população presa ao ciclo de pagar para parecer. A publicidade nunca mostra a realidade nua e crua. Você não verá uma família endividada abrindo mão de lazer para manter as prestações em dia. Você não verá o jovem que trabalha 10 horas por dia apenas para colocar combustível e pagar a parcela. O marketing pinta um quadro onde o carro é sinônimo de conquista, mas por trás da moldura existe a renúncia silenciosa de sonhos maiores, como liberdade financeira e investimentos que realmente geram patrimônio. Manipulação emocional, gatilho de pertencimento, venda de status são ferramentas precisas usadas para que milhões digam sim sem pensar. Comprar um carro novo não é só adquirir transporte, é também adquirir uma narrativa social. A cada chave entregue em uma concessionária, o sistema sorri porque sabe que ganhou não apenas um cliente, mas um devedor fiel por anos. Enquanto isso, a indústria automobilística e os bancos seguem lucrando em conjunto, transformando o desejo legítimo de progresso em um contrato disfarçado de progresso. É aqui que surge a grande pergunta: como escapar dessa engrenagem que mistura desejo, propaganda e dívida? Entender o jogo é o primeiro passo. Reconhecer que a propaganda não é informação, mas manipulação. Que a felicidade não está no símbolo comprado, mas na liberdade conquistada com escolhas conscientes. A solução começa com um simples ato de rebeldia, dizer não à narrativa imposta e construir a própria história financeira.